Olá pessoal, tudo jóia? Como estão todos? Espero que bem. E eu com a garganta ainda ruim. Então nos encontramos aqui no mundo virtual devido a motivos de força maior, como todos já bem sabem. Por outro lado, não podemos prejudicar o andamento dos nossos estudos, da nossa disciplina, do nosso cronograma, que já é bastante apertado. Então vou manter o conteúdo ou o planejamento da aula de hoje, de forma virtual mesmo. Então, o que era de conteúdo, vou gravar vídeos, como esse. Tinha previsto também exercícios para vocês fazerem em sala de aula, já tem uma lista publicada, com prazo tudo bonitinho. De aula, seria a resolução do exercício que a gente começou na aula passada, que é do carrinho de compras, que está aí na tela, e também tem previsto conteúdo novo. Tínhamos previsto aí, prevista 5 aulas. Então, óbvio que não serão 4 horas de vídeo, porque aí tem lista de exercícios para vocês, etc. Mas todo o conteúdo eu pretendo cumprir, que seria a resolução desse exercício, também um início aí da parte de interface gráfica, com o Java Swing, já aplicado a esse exercício, e vamos ver aí o andamento, mas também estava no meu planejamento o tratamento de exceção, que é algo mais técnico, mais linguagem de programação do que propriamente dito orientação a objeto, tá? Então vou tentar ser o mais objetivo possível para que os vídeos não fiquem tão longos, ok? Então vamos lá. Na aula passada a gente começou o exercício do carrinho de compras, trazendo aí uma prática dos 2 últimos conteúdos vistos, uma aplicação aí de coleções, como já está previsto, como nós já previmos aí no modelo, vamos usar array lists, então para ver enfim, colocar em prática e ver os benefícios que tanta propaganda eu fiz e que serão percebidos sim. Mas mais do que o uso de coleções, que é algo simples aí, não tem muita dificuldade da gente utilizá-los, eu trouxe esse exercício mais como uma consolidação do conteúdo anterior, que eu julgo como um dos mais importantes, que é a associação entre classes, quando nós vimos ali associações simples, agregação e composição, para que a gente possa dar sequência aí já na próxima semana a associações mais sofisticadas, muito voltadas à orientação a objeto, como herança. E esse exemplo ele consegue contemplar bem essas associações do tipo todo parte com a composição e agregação. Então, a situação o problema proposto no exercício é que a gente cria um carrinho de compras, através de produtos disponíveis aí numa loja eletrônica. O primeiro ponto aí da nossa discussão era identificar os elementos, ou as classes envolvidas no sistema. Pela descrição do próprio exercício, alguns elementos aí foram facilmente identificados como o próprio produto, fácil justificar ele como uma classe, já que ele possui atributos variados, então não poderia ser algo um tipo simples, como um string, então já ficou definido como uma classe. E o próprio carrinho, que é aquilo que gerencia a compra de você poder adicionar e remover produtos. Só que na nossa discussão, o ponto central era se o carrinho ele seria composto aí de produtos ou de algo que iria além do produto. E depois de uma discussão bem interessante, a gente viu que sim, iria algo além de produto. Porque o produto ele existe na loja ali, independente de uma compra ser feita ou não. E além disso, quando você faz uma compra, ele é mais do que um produto. Existem outras informações além do próprio produto, como a gente identificou ali a quantidade
desse produto que você está adquirindo, e você pode associar outras coisas a esse produto, como definir se ele é para presente ou não, como a gente colocou, se ele tem um frete ou não, se ele tem uma garantia estendida ou não. Então, sim, esse item de compra que compõe um carrinho, ele é mais do que o produto. Por isso que a gente criou uma classe chamada de item, né? Seria esse item de compra, da qual um dos atributos é o produto, mas tem outros atributos, né, além do produto. E no nosso caso a gente listou ali quantidade e colocamos um presente, provavelmente como um booleano, né? A gente fez de forma bem simples ali, mas para definições gerais. Pessoal, já vou me antecipar pedindo desculpas com a minha garganta, ela não está 100%, deu uma melhorada, mas não está 100%. Então vão ter umas tossidas aí, um pouco de um pigarro e tomando água e balinha. Além do mais, ainda mais que nesses vídeos eu acabo falando sozinho e falando bastante, então isso talvez eleve ainda mais os sintomas, tá? Então não vou ficar pedindo desculpa toda vez que eu tossi. Então esse foi o modelo que ficou. Aí, além disso, destacar que tipo de associação que a gente definiu, né? E aí por isso eu reforço o meu apreço por esse exercício, porque a gente consegue perceber os dois tipos, agregação e composição, de uma forma bem, para mim, né, eu julgo que bem evidente. Então, primeira relação entre item e produto, né, a gente definiu como agregação. Por que agregação? É aquela associação mais fraca, aquela toda parte mais fraca, onde a parte, né, não o todo, mas a parte, ela tem uma independência do todo, ela tem uma vida própria. E produto existe além do item de compra, né? Se eu deixo de comprar, se eu deixo de criar uma compra, o meu produto ele vai existir independente disso ou não. Então, sim, é uma agregação, sim, o produto ele deve ser criado antes mesmo do item, né? Ele vai ser criado, ele vai existir. Talvez ele faça parte do item ou não. Então, a agregação. Já a relação entre carrinho e item, aí a coisa muda, né? Eu não crio um item de compra sem que ele faça parte do carrinho, né? Se a gente simular mentalmente uma compra em qualquer loja online, a gente vai ver que que ao adicionar ao escolher um produto para comprar, né? Ou seja, na prática, ao adicionar lá um carrinho, ele já se torna um item de compra, né? Ele já vai ter associado ali uma quantidade, um possível frete, etc. Então, o item ele não existe, né? E se eu apago, se eu não tenho carrinho, se eu desisto da compra, né? Esse item deixa de existir no carrinho. Então, isso classifica muito bem como uma composição, né? Espero que tenha ficado bem claro. Caso contrário, né, obviamente teremos espaço aí na próxima aula para sanar mais alguma dúvida que tenha ficado, ok? E aí, o que é legal, né, que era a minha propaganda na aula passada, que a gente vai poder perceber agora também de forma bem prática, bem clara, o reflexo, né, dessas nossas decisões de criar das ligações, das associações entre essas classes, entre ser agregação e entre uma composição, beleza? Então vamos deixar de conversa, vamos trabalhar. Antes de colocarmos a mão na massa, trago a primeira novidade do dia, que é a nossa ferramenta. Não utilizaremos o Eclipse. Por quê? Primeiro que eu havia feito uma promessa da gente variar e vocês conhecerem outras ferramentas, mas o principal motivo é que, como eu quero aplicar a interface gráfica nesse exercício, eu acho que, apesar do Eclipse ter um plugin, né, que funciona bem, eu acho que o NetBeans ainda é a melhor ferramenta. O IntelliJ também tem plugin. IntelliJ eu usei muito pouco, né? Falei para vocês que meu computador não suporta tanto, então não usei muito, mas o Eclipse já.
Mas o NetBeans, ele é muito bom nessa parte da interface gráfica e quando a gente chegar ao momento, né, vamos falar um pouco mais sobre isso. Inclusive do fato do NetBeans ter sido o primeiro dessas ferramentas maiores e das que sobreviveram a trazer um plugin completo para trabalhar com o Java Swing. Então a gente conhece outra ferramenta, que vocês vão ver que tem pouquíssima diferença do Eclipse, até porque os dois nasceram e cresceram juntos ali, foram bons concorrentes ao longo desses mais ou menos aí 20 anos. Então não teremos muita dificuldade, tá? A instalação é como qualquer outra ferramenta, eu não vou fazer isso para não tomar tempo e também que a instalação não tem muito segredo, na verdade. Então, se vocês procurarem aqui NetBeans Downloads, vão baixar e instalação padrão do Windows e o Eclipse também não muda nada. O Eclipse no Linux, tá? Então é baixar e instalar, tem aqui instalação para Windows. Ok? Em termos também de peso, é mais ou menos parecido com o Eclipse. Então eu já tenho aqui instalado o NetBeans, da Apache, né, empresa tradicionalíssima na nossa área, mais voltada à web, né? A Apache eu ainda acho que o maior servidor web e sempre ele trabalhou muito bem com Java, apesar de obviamente não ser voltado só para o Java. Então não sei quando aí que absorveu e vem mantendo o NetBeans, está na sua versão 15. Então essa é a cara do NetBeans. Inclusive vejam que ele tem um design um pouco diferente, né? Os componentes aí não muito comuns. São componentes Java. O NetBeans é feito em Java. O Eclipse também é feito em Java. O Eclipse eu acho que é misto. Acho que tem uma parte Java e outra não. Mas o NetBeans ele é feito, acho que 100% em Java. E tem cara de Java, né? Quando a gente começar com o Swing, vocês vão ver, vão perceber esses componentes, né? Como algo próprio do Java. Aqui eu fiz alguns testes, mas eu vou fechar, close. Já estava o meu carrinho de compra ali. Alguns testes prévios, tá? Então, a lógica do NetBeans, como a grande maioria das ferramentas, não muda muito. Eu crio um projeto. Aqui, né, ele traz algumas ferramentas de gerenciamento de projetos, né, de criação de projetos em Java. O Maven e o Gradle como os mais utilizados, os mais atuais. E o Ant, que é esse aqui, que já tem bastante estrada, bastante tradicional, mas já antigo. Esse modelo, esse exercício, perdão, eu ainda vou criar com o Ant, né, o tradicional. E aí quando a gente vier com o banco de dados, aí a gente vai com o Gradle ou com o Maven, provavelmente com o Gradle, tá? Mas a gente vai perceber que isso não muda muita coisa. Então aqui Java with Ant Java Application. Então é um projeto padrão do Java, assim como a gente já cria no Eclipse. Então aqui, eu falei da garganta, né? Coleções, aqui o carrinho dos meus testes, né? Eu vou criar aqui no raiz, depois eu mudo. Aqui ele pede para criar a classe principal, não vou deixar criar. O nome do projeto eu vou chamar de carrinho não, né? Carrinho de compras. Então ele já cria a pasta aqui dentro da localização, que eu coloquei a localização da aula mesmo. E aqui ele já cria a pastinha. Tá até mais simples que o Eclipse, né? Então aqui, se eu for na pasta da nossa disciplina, aulas, ai garganta. Então tá aqui o carrinho de compras, uma pasta de projeto normal, tá?
vazio, pacote normal. Então vamos começar a programar, né? Já tem bastante tempo de vídeo. Ó, quer ver aqui? 15 minutos de falatório. Então vamos começar da classe base, aí é mais simples, a classe produto. New file, Java class, project name, package, eu vou criar um pacote chamado de carrinho mesmo. E o nome da classe produto. Tudo não, né? Produto, tá certo. Superclasse e tal. Ela é bem mais enxuta que o Eclipse, né? Faz tempo que não usa esse NetBeans, mas já usei muito na vida. Aqui ele traz alguma documentação, algum comentário. Já define o autor aqui como Fábia. Bem cruzão. Quem quiser limpar aqui para ficar mais uma visualização melhor. Então vamos lá. Eu tenho o que eu coloquei? ID, nome e valor, né? Então o ID, que seria deixar como ID, vou chamar de ID produto ID, produto. Dúvida sempre dos nomes, né? O nome do produto e o valor. Aí, né, a gente pode ir além, marca e toda aquela coisa. Mas não é o foco explorar mais isso, né? É mais as associações mesmo. Então vou criar, vamos ver aqui o que eu lembro que ele tem de ferramentas, facilidades para nós. Eu vou criar um construtor vazio. Gente, tá feio. Tá? A gente acaba precisando, então não custa. Zero. E também aqui, pelo jeito, ele traz um completinho para mim. Então, estão aí os construtores. Insert code. Aqui os getters and setters. Ela é bem mais enxuta que bem mais enxuta que o Eclipse, né? Acho que o Eclipse se manteve mais atual. E o Eclipse investe bastante em outras linguagens também, né? Então tá aqui, ó, construtor e gets and sets, né? Nada novo para nós. E caso percebamos falta de algo, voltamos aqui. Mas eu acho que é isso. Agora vamos à classe item. Segunda classezinha. Item de compra. E vou deixar só item mesmo. O que definimos como atributo, né? Ali a gente fez uma discussão rápida. E até porque a gente estava no final da aula, né? Mas é óbvio que o item tem um produto, a gente colocou quantidade presente, né? Inteira seria a quantidade que está comprando. Aí, né, a gente pode colocar um presente boolean, a gente pode colocar uma garantia boolean, um frete. Não sei se é o caso da gente colocar tanta coisa, double frete. Que são itens aqui que eu poderia, itens, atributos que eu poderia identificar como pertencendo ao item.
A questão... Ai, gente, desculpa. É que tá chovendo, tá frio, tá silêncio, tá monótono. Eu gosto mais do agito. Aí dá um sono. Então fica aí a dúvida se a gente manter esses atributos. Estou aqui pensando também, tá? Vocês vão ver que eu vou dar umas pausas, uma parada. Não é porque eu dormi, é porque eu estou pensando, né? Tá fazendo aqui ao vivo. Não pode deixar isso tudo. Eu vou tirar alguma coisa, tá? Vou tirar esse presente aqui. Deixar garantir frete. Tá? Alguma coisa também a gente mexe. Beleza? Agora vamos de construtor. Aí, né, produto eu coloquei aqui vazio, mas a gente pode criar produto vazio. Lembrando que isso aqui, a gente tentando aproximar mais do real, isso aqui não vai existir sem um banco de dados, né? Então esse produto ele vai ser associado a banco. Então esse construtor vazio talvez não faça tanto sentido. A mesma coisa o item, né? Um item sem um produto não é um item. Então, o construtor dele, eu acho que não faz sentido um construtor vazio. E sim, o produto, como ele já deve existir, não é algo que a gente vai criar aqui dentro, né? Então aqui é o primeiro ponto ali, a gente falando das associações. Eu vou receber o produto já pronto, né? Ele já existe, é uma agregação. O item não tem controle sobre o produto, ele já vem pronto. Então, quando eu criar o item, eu já defino uma quantidade, se ele tem garantia e o valor do frete, tá? Então, sim, eu acho que é isso. E olha, um item eu troco por produto, né? Não sei se 7. Vamos lá. Os get, óbvio, tudo, né? Então vou inserir aqui todos os gets. Eu não consigo separar get set aqui. Encapsulate fields. Eu queria separar. Source. Ela é bem... tá. Get. Então, get é tudo, né? Isso aqui, eu não tenho dúvida. Set. Eu posso... O produto, eu não vejo muito sentido em alterar, né? Uma vez que você define o produto, é aquilo. Se é para ser outro produto, é um novo item de compra, então você exclui esse. Tá? Agora, quantidade, beleza. Eu altero. Garantia. Legal, né? Ele adota o padrão para booleano, não o get, né? Mas perguntando se é verdade ou não, então eu uso o is, né? Será que para garantia, para set? Set ele deixa set mesmo. A garantia eu posso alterar, posso voltar e definir sim ou não. E o frete, o frete ele vai vir do banco, né? O frete eu não altero. O frete, a gente pensar um pouco mais no passado, o frete ele era associado à compra, né? Uma taxa fixa, um valor proporcional a toda a sua compra. Agora ela é por produto. Então eu imagino que na hora da gente modelar o banco disso, o frete ele vai estar sim associado a um produto. Não sei se é uma marca ou uma empresa, mas enfim, ele não é algo que seja mais da compra como um todo. Então eu vou entender que ele é do produto. Se ele é do produto, ele vem fixo, né? Às vezes proporcional à quantidade. Será que a gente altera esse frete? Frete. Eu vou colocar aqui não, tá? Se a gente perceber que precisa alterar, mas eu vou entender que não. Frete a gente não altera.
já vem definido e o produto também não. Na verdade, eu falando assim, né, parece que o frete ele poderia ser um atributo do produto, né? Eu pensei uma coisa, externei e agora me veio outra ideia. Se é o que eu estou falando realmente, né, que o frete é por produto, então ele não seria um atributo da compra. Ele seria um atributo do produto, né, que vem já do cadastro do produto. E eu vou fazer isso. Eu vou tirar o frete daqui. Estou viajando? Acho que não, né? Então, frete, ele... Ai, gente, que dúvida. Vocês viram como é modelagem, né? Então, não vou colocar frete como item de compra, eu vou colocar como algo que vem já definido no próprio produto. E que Deus nos ajude. Cadê aqui? Double frete. Enfim, isso é uma... Eu falo às vezes nas outras turmas, é uma definição de gestão, né? É a nossa empresa. É como a empresa trabalha, né? Umas vão cobrar frete, outras têm alguns sistemas de gratuidade, de frete. Então, a nossa é assim. Estou definindo que nossa empresa, o frete é por produto. Tá, já vai vir definido e eu não altero. Da mesma forma que, né, pensando em pegar do banco, eu não altero o ID do produto, tá? Então, o código do produto, ele não se mexe. O nome, a gente pode alterar a descrição, né? O produto mudou de nome, ganhou um detalhe ali diferente. Beleza, mas o ID do produto não muda. E o frete, né, pode ser atualizado, claro que vai mudar. Get frete, set frete. Mas o ID, não. Né? Então, a gente criou aqui meio no automático, não pensamos, agora eu voltei e pensei que o ID do produto não deve ser mudado. O que ele está achando aqui? Can be final. Vocês vão perceber que eu não lembro no Eclipse, mas o NetBeans ele faz isso, né? Se ele vê que um atributo ele não é alterado ao longo da classe, então não tem nada que o modifique, ele entende que ele pode ser final, né? Pode ser uma constante, mas não é a ideia também. Tá, então demos uma voltada aqui no produto, normal, e o item tá aqui também, produto, quantidade de garantia. Né? Produto, a gente não permitiu a mudança, quantidade de garantia, sim. Então, ok. Eu acho que é isso. Agora vamos para a terceira e, não vou dizer principal, né? Mas é a classe aí que tem o maior destaque e é a que vamos precisar mais, né? Pensar nela. Então, o que é o carrinho? Um carrinho é um conjunto de itens de compra, né? Então, a gente já antecipou, paguei de menos. A gente já antecipou isso e já definimos aqui, né, como array list. Coloquei como list, mas ainda vou deixar array list. O list vai vir com a herança, né? Um array list, ou seja, um vetor, né, gente? Vamos falar vetor de produto que eu vou chamar de produto não, né? De item. Que eu vou chamar de itens compra. Deixar bem evidente, né? Ctrl Shift I aqui, Ctrl Shift I. Aí vejam como é que a coisa vai ser agora, né? Quando eu criar um objeto carrinho, obviamente fica pensando, né? O nosso carrinho vai estar vazio. Então, esse vetor aqui, o itens de compra, a gente distancia ele como array list, bonitinho, tá? Vazio.
Aí, a primeira coisa, o que o carrinho faz? A gente adiciona, a gente remove, a gente lista, a gente obtém, pega um produto, pega todos os produtos, a gente vai definindo aí os métodos que são mais importantes. Mas o primeiro, o mais natural é eu adicionar um item de compra. Então eu vou criar um public, adicionar, ou criar item, adicionar item. Aqui que a coisa fica legal, voltando ali à discussão da agregação e composição. Então vejo que um item, quando eu crio um item, né, eu já passo o produto pré-existente, e aqui ao adicionar o item, eu não vou passar um item. Ah, a pessoa está adicionando o item, então eu vou receber um item aqui e vou fazer itens de compra, que é a nossa lista, e chamar o add que a gente aprendeu na aula passada, passando o item. Né? Olha, resolveu. Mas não. Vejam que a gente delegou ao carrinho, ou definiu a associação entre carrinho e item como uma composição. Então, o item, a partir dessa definição, o item é algo gerenciado pelo carrinho. O carrinho cria o item. E aqui eu não estou criando, eu estou adicionando. Então, eu vou receber um produto, P, ou produto mesmo, e todos os demais elementos para que a partir dele, aí sim eu crie um item, né, e adicione esse item à minha lista. Então perceba a diferença, né? A criação, a remoção, né, a atualização, enfim, tudo que for feito em relação ao item é função do carrinho. Por quê? Porque a gente definiu isso, né? Porque senão se não é o carrinho, quem que vai criar o item? De onde ele vai surgir? Como eu falei, o produto ele já existe na loja, o produto ele vai estar no banco de dados. A gente vai fazer uma consulta, vai alimentar esses objetos, né, tantos quantos produtos a gente tiver, e ele já vai existir, mas o item não existe até que a gente faça uma compra. Então alguém precisa criar, alguém precisa ser responsável por esse item de compra. E quem é o carrinho? A gente definiu isso. Então eu vou receber um produto, o item era composto de, vou receber uma quantidade e vou receber, nossa, a memória, um booleano dizendo se tem garantia ou não. Aí a partir disso, deixa eu ver se ele... Ó, que legal, né? Então a partir disso eu crio um item. Agora o item ele passa a existir e também passa a fazer parte da minha lista. Então, itens.add. Então, percebem, né, que tem um detalhe. E não é algo assim, vamos fazer assim que vai mais legal. Não, é o correto. Né? O item ele precisa ser criado em determinado momento, porque a gente sabe que o carrinho não é composto de produtos. Porque se fosse eu simplesmente adicionasse produto, né, e essas outras informações, e a quantidade? Né? Quantos produtos eu estou comprando? Onde é que está isso? Ia ser um atributo de produto? Não. Né? Uma quantidade em produto é a quantidade que ele existe no estoque. A quantidade que eu estou comprando é outra coisa. E o valor do frete? Isso vai ser presente ou não? Isso vai ser... Então, a gente precisa do item, né? Justificando mais uma vez. E quem que cria esse item? Alguém precisa criar. É o carrinho, né? A gente percebeu agora a necessidade de que o carrinho, que essa associação seja uma composição e que o carrinho assuma esse papel. Tá? Então, aí a gente pode fazer alguns métodos mais gerais antes da gente pensar em outros mais específicos. Por exemplo, eu posso fazer um getItens, né, que vai me retornar a lista. Vou precisar disso em que momento, professor? Para exibir a sua lista de compras. Né? Você finalizou ali, né, como todo carrinho, ele exibe ali quais são os produtos, quantidade, então as informações estão nessa lista de compra.
Eu posso querer ver informações de um produto, né, de um determinado item, passo o código do produto, não sei, vamos ver se vai ter necessidade. Mas o básico do carrinho é adicionar, exibir, né, que vai ser utilizado aqui, e o remover. Agora, o remover, vamos pensar, né? Eu vou ter ali os meus itens listados, né? Eu estou pensando a forma da interação com o usuário. A gente vai mostrar essa lista e aí eu vou escolher um item de compra para remover, né? Eu escolho um produto, ele se transforma no item e eu adiciono esse item à minha lista, né? E quando eu removo, eu não removo pelo produto. Eu não volto para o site lá buscar um telefone e removo por lá. Não, eu vou no carrinho, vejo os itens de compra e removo. Então, o meu remover item, tá? Eu não vou passar um produto, eu vou passar o item que eu vou ter já pré-selecionado. Então, eu vou passar um item e itens de compra, ponto, remove. Veja que a remoção, a gente viu acho que na aula passada, eu posso fazer pelo próprio objeto ou pelo índice, né? Eu posso, dependendo como for, a gente pode inclusive sobrecarregar esse método, né? Permitir os dois. E aí a gente vê qual que vai ser mais útil. Pensando em interface, né, como é que eu exibiria? Se fosse web, a gente ia colocar isso uma lista com os checkbox, poderia pegar o índice, né, colocar o índice lá e passar, e remover. Aqui, pensando em termos de swing, como a gente vai ver, eu posso também pegar o índice como posso pegar o objeto. Então eu vou fazer os dois, tá? Para na hora que a gente for fazer a interface, a gente veja qual é a melhor opção, dependendo até do componente que a gente utiliza, sabe? Vou remover item pelo índice. Itens de compra. Tá? Então eu adiciono e obtenho e removo. E aí eu não vou insistir mais em a gente pensar em métodos, né? A gente vai ter que depois pensar em alterar a quantidade, então eu vou passar o item, né? Porque aqui a gente vai poder alterar a quantidade e alterar o que mais do item, se é garantia ou não, né? Posso voltar e modificar. Eu acho que a gente vai ver na interface um pouco melhor. Mas o alterar quantidade, deixa eu ver aqui, alterar quantidade. Vou deixar sem parâmetro mesmo. Aqui o itens de compra, o add, ele vai adicionar um novo, né? Então, tá aqui, o set, tá? Então, a gente vai precisar pegar a posição para a gente fazer uma atualização e não remover propriamente dito, ou não criar um novo, né? A gente não pode criar um novo, a gente vai estar modificando. Então, isso aqui a gente vai ter que testar com calma, mas eu acho que seria o set, né? Um índice e um item. Então, eu teria que passar esse índice aqui, teria que passar um item também e a nova quantidade. Tá, isso aqui eu acabei me adiantando. Então, eu faria item, ponto set, quantidade. Apesar que, dependendo também como foi a interface, a gente já pode mandar esse item atualizado, né? Vamos ter que... Mas acho que seria assim mesmo. Altero a quantidade e atualizo a minha lista, né,
no item na sua devida posição. Esta terá a quantidade, vamos deixar aqui, né? Até vou comentar, já que em suspensão, vamos fazer o básico, adicionar, remover e listar, e depois a gente vai evoluindo nele, tá? Depois que o vídeo está ficando bem comprido, e vão ficar ruim, vocês acabam não assistindo, né? Vou chamar aqui de loja. Uma versão 1.0 aqui em modo texto para a gente fazer os primeiros testes e perceber algumas coisas, né? Então, vou criar um carrinho. Primeira coisa é criar o carrinho. Então chegamos na loja, o carrinho está lá vazio, né? Criamos o carrinho, ele está vazio. Eu quero adicionar. Então eu venho aqui, o adicionar é o que? Chegar na interface e clicar no produto, adicionar. Vejo que para adicionar eu preciso de um produto. Então é aquilo, né? Antes mesmo da gente alimentar o carrinho e simular uma compra. Simular eu digo porque às vezes a gente adiciona e não compra, né? Eu preciso de produtos. Então os produtos eles já são pré-existentes. Então eu vou criar aqui alguns produtos que, mais uma vez, quando a gente aproximar isso mais da realidade, isso vai vir do banco, né, gente? Produto. Vai ser o meu produto 1. É uma TV. 3.000. Frete é 100. Produto P2 igual a new. Criar 3 produtos. Opa. 100 ponto e vírgula ali. Respeito da indentação. Tá? Então eu estou fazendo algo que não representa a realidade. Até produto primeiro poderia ser, se fosse no banco seria 0 mesmo, tá? Pensando em código ali de chave primária gerado automaticamente, seria 0. Então eu vou colocar 0. Celular 2000 frete 50. E aqui, livro 150 frete 0. Tá? Então isso aí já existiria. Óbvio que a gente não vai ficar criando produtos, né? Seria pensando num sistema real, né? A gente teria uma ferramenta e um sistema de background, a gente faria cadastro de todos os produtos, para daí, né, disponibilizar no site e fazer as compras. Beleza? Então eu entrei na loja, tem esses 3 produtos ali, né, sendo exibidos para mim, e eu fiz as minhas contas e eu vou comprar por enquanto só livro, né? Vou comprar 2 livros, eu gostei bastante desse livro. Tá, livro, vamos especificar mesmo, né? Celular Xing Ling ABC, né? Para vocês não entenderem que isso aqui é uma categoria, é um produto, né? TV CCE 14 polegadas. Livro sobre nem vou chamar de livro, né? Tudo sobre Java. Quem que vai comprar? Ninguém, né? Tá, então eu comprei o livro, vou comprar 2, né? Vou ficar um para mim, vou sortear um na sala, que eu sei que vai ser muito disputado. E não tem garantia. Olha, o que podemos fazer? Vamos dar uma olhada nessa lista, né? Então, eu quero, na minha interface, exibir isso, seja numa caixa de texto, direto na tela, numa lista, numa tabela. Aqui não temos muitas opções. Então, eu vou criar um array list de item
que eu também vou chamar de itens. Lá eu chamei itens de compra, né? Que eu vou chamar até diferente, chamar de itens. Carrinho.get itens de compra. Então isso aqui eu estou pegando os dados para exibir na tela, pura e simplesmente isso. Vou fazer um for each, né? De itens. Oh, tá bom no português aqui em NetBeans. Item E. E vou escrever, né? Vou colocar o que eu vou colocar? Caesar? Não, aqui é salt. Salt. Eu vou colocar o item.get produto.get nome. Vou colocar o que? 2 pontinhos, cifrão para colocar o valor. Item.get produto.get o valor. E aí vou colocar um separadorzinho aqui. Quantidade. 2 pontos. Item. Ponto. Aí aqui não é get produto, mas get quantidade, né? Play. Então tá aqui. Podemos até fazer um contador. Começar de 1 aqui. Sempre querendo produto. Né? Ou fazer assim. E depois incrementar. Fica mais bonito. Produto 1, tudo sobre Java. R$150, quantidade 2. Tá? Vamos adicionar mais um produto? Vamos. Carrinho. Eu vou comprar um celular. Inclusive a gente poderia dar o valor parcial ali já, né? A gente pode fazer um método que calcula o total da compra, né? Isso seria legal. Adicionar item. Isso aí. Eu vou comprar um P2. Aqui, esse aqui eu vou comprar 3. Eu quero garantir, né? Comprar 3 aqui para distribuir em casa, né? Tá barato, 2.000. Ó, produto 1, tudo sobre Java, R$150, quantidade 2. Produto 2, né? O Xing Ling, 2.000, quantidade 3. Legal. Agora vamos ver se a remoção, se ela funciona, né? Então eu preciso, de alguma forma, obter um item e remover. Então, pela interface, eu conseguiria pegar, né, tanto o índice, né, pegar um item da minha lista ali, que eu chamei de itens, eu posso fazer um get pelo índice. Professor, o usuário vai saber o índice? Não, ele não vai saber, mas na interface ele vai escolher ali e vai estar associado ao índice. Então, digamos que eu quero remover o celular. Eu quero obter esse celular, seja para alterar ou para remover. Vamos testar a primeira remoção. E eu venho aqui no carrinho e removo. A gente viu que poderia pelo índice ou pelo próprio objeto. Então poderia ter passado, pego o índice e ter passado direto, ou vamos testar os dois, né? Ou peguei o objeto e passo ele. Até passar o índice seria mais prático. Então vamos dar uma olhada aqui.
Vou escrever novamente aqui embaixo. Será meu contador. Ah, o item está aqui. Aqui eu vou chamar de item R, de item remoção. Ó, agora eu listei aqui, novamente, e só tem o livro, né? Apaguei o índice 1, que é o segundo, deu bom. Ou poderia fazer essa remoção aqui direto também, pelo índice, que eu acho que seria mais simples, remover direto 1, ou remover o 0, né? Então, removi o livro, ficou o celular. Então, a remoção tá ok. Vamos testar a alteração e aí a gente finaliza esse vídeo aqui para não ficar tão longo. Então, a alteração, eu vou passar o índice. Eu vou passar o índice e a quantidade. Eu acho que eu não preciso passar o item, então, né? Eu poderia passar o item e a quantidade, ou o item e a quantidade igual na remoção ali, né? Porque aqui eu item pela lista eu obteria o item e alteraria, né? Eu pegaria o item daqui da lista e alteraria a quantidade dele. Precisaria setar de novo? Não, porque eu estou pegando o item ali e ele mantém a referência. Então eu acho que isso aqui nem seria necessário. Vamos ver. Então, eu decidi não remover mais o celular. Na verdade, eu só quero... Agora aqui colocar teste de alteração. Eu só quero alterar a quantidade, né? Eu não vou alterar a quantidade do celular, que é o 1. Eu não vou comprar mais 3. Comprar só 1 ficou muito caro. Então, vamos lá. Olha aqui. Livro 2, celular 3. Livro 2, celular 1. Então, eu passo a posição ali e a quantidade fica bem mais fácil. Então, né, mais uma vez, eu delego aqui o controle dos itens ao carrinho. Então, vejam que a questão de manter a referência, né? Eu não criei um item novo, eu acessei o item da lista a partir do índice e alterei esse próprio item, né? E não precisei atualizar a lista porque ele manteve a referência, tá? Aí daí para frente a gente pode, como eu falei, finalizar compra ou totalizar compra. A gente pode fazer um public double totalizar compra, que seria o quê? Fazer isso como último método. Fazer um for each, né? Em itens de compra. Aqui ele pegou o item bonitinho. Itens de compra, pegando item a item. Vou chamar aqui de double parcial, que seria o item get produto get valor vezes item ponto get quantidade, tá? E essa parcial, vou criar um total aqui, eu iria acumulando no total e retorno total. Acho que é isso, né? Crie um valor total, parcial, que seria cada item de compra, né, multiplicado pela sua quantidade, vou acumulando ali no total. Parece que é isso. Pensa que é mais complicado, né? Então, eu vou ver aqui antes da alteração. Sold. Total.
itens ponto não, aqui itens, carrinho ponto totalizar compra, vai dar um valor. Depois que eu modificar a quantidade, tem que dar outro valor, obviamente, né? Então vamos ver aqui, ó, com 3.2, 6.300, vamos ver 300 mais 6.300, e aqui 300 mais 2.300. Então tá funcionando. Então tá aí, gente. O que a gente acabou pintando como algo complexo, na verdade não pintamos tanto assim. Falamos que era interessante porque envolvia várias classes, vários tipos de relacionamento, né? Produto, item, o carrinho. O carrinho a gente pode, né, ir pensando e percebendo novas demandas aí de métodos, só que seria o básico. Da mesma forma que a gente fez alterar a quantidade, pode e deve ter alterar frete também, né? E a loja para exibir. Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo que está longo e aí vamos para o segundo para fazer uma interface gráfica para esse nosso novo brinquedo. Até já!